Em nome do Senhor Jesus, que este sábado seja maravilhoso na sua vida, mas, sobretudo, que o reino de Deus chegue à sua vida, à sua casa, à sua família, aos seus entes queridos e à vizinhança também. Bem, nós estamos aqui excepcionalmente nesta manhã de sábado, manhã aqui em São Paulo, então manhã assim nublada, tá o dia aqui está aquele chove não molha, é o dia igualzinho aquelas pessoas que são indecisas, não sabem se vão, se ficam. Fico na dúvida, né? Então, a Esther está aqui comigo essa manhã para também dividir com vocês aquilo que Deus nos tem dado. E uma das coisas que nós temos focado essa semana é sobre o livro de Jó. A vida de Jó, ou o livro de Jó, nos tem colocado à disposição ensinamentos preciosíssimos, preciosíssimos. Porque quando se fala em Jó, as pessoas falam, mas é um livro complicado, muito complicado, realmente. É um livro complicado para... Interpretada mal também, né? É um livro mal interpretado porque falta espírito, né? Falta o Espírito Santo. E eu vou dizer por que ele é complicado. Você vai me entender. Jó, diz o texto sagrado, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem mais rico no Oriente. Não havia ninguém mais importante do que Jó no Oriente. Ele era o mais rico. Ele era, digamos assim, o mais poderoso em todo aquele continente, ou melhor, no Oriente. Muito conhecido. Muito conhecido. E as pessoas confiavam muito nele, porque ele dava conselhos também, né? Agora, é importante notar que esse livro foi escrito 3.500 anos. Há 3.500 anos. Esse foi o primeiro livro. Disse que o livro de Jó antecedeu os livros de Moisés, o Pentateuco, a Torá. Então, Jó não era um homem que tinha uma literatura para apoiar a sua fé. Ele não tinha livros para apoiar a sua fé. Ele não tinha conhecimento da história de Noé, de Abraão, Isaac, Israel, nada disso. Ele não tinha conhecimento da história do que Deus fez na vida desses heróis da fé. Mesmo assim, ele tinha conhecimento de Deus. Como? Eu não sei. Eu não sei dizer. E se alguém souber, por favor, me diga, porque eu queria saber, eu gostaria de saber. Ele ouvia falar, né? De um Deus grande. Ele ouvia falar de Deus. Mas porque ele ouvia, ele era íntegro, reto, temente a Deus. E para manter a sua integridade, manter a sua retidão, manter o seu temor a Deus, o que ele fazia? Ele se desviava do mal. Se desviava do mal. Por exemplo, assim, nós estamos aqui agora, né? Sábado pela manhã, nós poderíamos estar passeando, gozando a vida, né?
curtindo a vida, né? Indo no lugar que tem praia e ficar lá na praia, ou enfim, ir para as baladas, ou enfim, para os lugares que as pessoas costumam ir. Mas nós preferimos ficar no nosso cantinho, nós preferimos ficar aqui e até dividir com vocês aquilo que Deus nos tem dado. O que significa isso? Por que nós optamos por essa vida retirada? Em outras palavras, essa vida, entre aspas, enclausurada. Porque nós cultivamos uma fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, no Senhor Jesus Cristo, e nós não queremos contaminar a nossa pureza, nós não queremos contaminar a nossa fé, a nossa integridade, o nosso temor para com Deus, passeando nos lugares onde reina o pecado, reina aquilo ou tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Então, como é que, por exemplo, a gente poderia ter paz, né, Esther? Se a gente fosse agora, não digo agora, mas fosse para uma boate, ou fosse para uma danceteria, ou fosse, enfim, para um lugar assim, onde corre... Não tem segurança. Não tem segurança. Só risco. Está sofrendo risco de vida o tempo todo. Então, mas não é só isso. O pior risco é o risco da alma, da salvação da alma. Então, Jó era um homem assim, dedicado a Deus. Mas ele era fiel, íntegro, reto, temente a Deus. Mas ele não tinha conhecimento de Deus, assim, experiência com ele. Uma coisa é você ter informações de Deus. Outra coisa é você ter tido um encontro pessoal com ele. Então, no livro de Jó, nós encontramos respostas para as nossas perguntas. Aquelas perguntas bem salientes, sabe? Aquelas perguntinhas que não querem calar. Porque muitas pessoas dizem assim, como é que pode? Eu não creio em Deus. Porque se Deus existisse, elas justificam assim, se Deus existisse, não haveria tantos males neste mundo. Tanta gente passando fome, tanta gente doente, tantas crianças sacrificadas, enfim, o inferno, tanta violência. Eles preferem culpar alguém, né, que é Deus, por causa da violência, das dores, e não olha para a sua vida, né? O que ela tem que fazer de certo, como Jó, afastar-se do mal. Ela não olha o lado dela, só olha quem é o culpado, né? Pois é, mas é importante notar, Esther, que o livro de Jó responde essa questão. Essa questão que os incrédulos, os ateus trazem dentro de si. Eu não creio em Deus, eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. Não creio porque se Deus existisse, não haveria tantas desgraças nesse mundo. Não haveria tanto mal neste mundo. Mas o fato é que o livro de Jó responde que, enquanto Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal, ele foi considerado por Deus na cara do diabo, diante do diabo, que ele era uma pessoa que Deus amava, e amava muito. Justa. Ele era uma pessoa justa, sim, mas ele era uma pessoa amada por Deus. Amada por Deus. Então, tudo ia bem na vida dele. Os negócios, a família, tinha 10 filhos. Ele era um homem, já falei, poderosíssimamente rico. E quando o diabo chegou diante de Deus, junto com outros filhos de Deus, com os filhos de Deus, Deus permitiu a entrada do diabo na presença dele. Deus permitiu.
porque a reunião que Deus teria com seus filhos não deveria estar o diabo, mas Deus permitiu para mostrar à humanidade, para testificar, para deixar um exemplo da origem do bem e da origem do mal. É só isso. Então, quando você avalia, pesa, medita no livro de Jó, você vai verificar que todo o mal, toda maldição vem de Satanás. Toda maldição, todo mal vem de Satanás. Qualquer mal que existe neste mundo vem do diabo, vem do inferno. Porque quando Satanás quer dizer, olha, a partir do momento que você sair daqui, você tem autoridade para tocar em tudo que Jó tem. Somente contra ele você não vai estender a mão. Somente contra ele, Jó, a pessoa de Jó, você não vai tocar nele. Porque a vida, né? A vida dele está na minha mão. Então Satanás saiu da presença de Deus e fez uma verdadeira devassa na vida de Jó. Destruiu celeiros, matou gado, fez uma devassa. 10 filhos. Eu ia falar isso. O pior de tudo foram os 10 filhos, que ele perdeu no mesmo dia. No mesmo dia. Veio um raio, caiu um raio, matou lá os filhos, no telhado, destruiu o telhado e tal, e matou o filho. Então, aquele raio, ou aqueles raios que caíram, foram ação de Satanás na vida de Jó, porque matou todos os 10 filhos de Jó. Quer dizer, Jó teve que sepultar 10 filhos de uma só vez. Todos os 10 filhos. É duro isso. Pode imaginar, quem é pai, quem é mãe, sabe o que é perder um filho. Quem já perdeu, né? Sabe o que isso significa. Imagine perder 10 no mesmo dia. Então, diz o texto sagrado que, olha só, eu queria que você prestasse bastante atenção, minha amiga, meu amigo, que depois que aconteceu essa devassa toda na vida de Jó, porque cada devassa que tinha acontecido tinha um repórter, alguém que viu, presenciou e trouxe a notícia para Jó. E todos eles trouxeram notícias cruéis no mesmo dia, na mesma hora. É o que normalmente acontece, né? Tem vezes que acontece, por exemplo, você... Já deve ter acontecido. Já aconteceu com a gente. Aconteceu um problema, um probleminha. Alguém trouxe uma notícia ruim, daqui a pouco chegou outro, veio outro problema. Outro problema. Não aconteceu isso, também aconteceu aquilo, quer dizer, um problema sucedendo o outro. A ação do inferno para destruir a estrutura das pessoas, para destruir a pessoa. Então, diz o texto sagrado que Jó se levantou, rasgou o seu manto, num sinal de protesto contra aquela situação, rapou a sua cabeça, sinal de humilhação, e se lançou em terra e adorou ao Senhor. Olha a prova da integridade e fé de Jó, né? Tem pessoas que perdem um filho e falam, acabou a minha vida, tirou o melhor de mim. Né? Um filho. Eu não creio em Deus por causa disso. Até amaldiçoa a Deus por causa disso. Mas Jó se humilhou e ergueu as mãos para os céus e adorou ao Senhor. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Até aí tudo bem. Mas em seguida ele acrescentou, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como ele estava errado. Como ele estava errado. Jó estava errado aqui, porque se o próprio Satanás reconheceu que ele era abençoado pelo Senhor, como é que
Jó vai dizer que o Senhor o tirou? Como é que Deus dá e depois tira? Não dá, não tem sentido. A fé inteligente faz a gente analisar as circunstâncias, as situações. Ele realmente saiu nu do ventre da sua mãe e volta lá para lá também nu. Quer dizer, veio para a vida nu e vai da vida nu também, não leva nada. O Senhor o deu, está certo, e o Senhor o tomou. Não, não está certo. Não foi o Senhor quem tomou. Quem tomou foi o diabo. Mas o diabo está escondido na vida de Jó. Jó não sabia que existia Satanás. Esse é que é o problema. Então, porque as pessoas não sabem da existência de Satanás e dos seus... Não conhecem o inimigo. Não conhecem o seu inimigo, não sabe dos seus efeitos. Então, as pessoas sofrem, gemem e jogam tudo na conta de Deus. Jogam tudo na conta de Deus. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, mas ele achou que Deus o tinha dado e também Deus o tinha tirado. Porque ele não conhecia o diabo, ele não sabia da existência de Satanás. Todos acham que ele era uma pessoa conformada, né? Paciente, mas era porque ele não sabia, né, que havia o mal. Pois é. Talvez você que está nos assistindo nesse momento pense da mesma forma. Você diz, a minha vida não tem razão de ser, eu não sei por que eu vim a esse mundo, nem sei para onde vou, mas só sei dizer uma coisa, que a minha vida não tem nenhum sentido, porque eu não tenho vida. Eu não tenho razão nem de viver. E você imputa isso a Deus, que Deus tem feito isso na sua vida. Ou que a má sorte, o azar, tenha feito isso na sua vida. Ou que, digamos assim, o seu karma é sofrer. Ou que você esteja, por exemplo, destinado a esse sofrimento. Não tem nada disso, minha amiga, meu amigo. Ou então está escrito nas estrelas que você é uma pessoa que deveria passar por isso que você está passando. Nada disso é verdade. Tudo isso é balela. Balela. Quando a religião diz assim, não, isso aí é uma tribulação que Deus está impondo a você. Balela. Porque Deus não faz com que vingativo. Não, como é que Deus vai tirar a vida de 10 crianças, 10 filhos? Poxa, 10 filhos no mesmo dia e destruir a vida da pessoa. Não. Então, nós vamos verificar que nós vamos entender que o diabo é a causa do mal. Jesus disse isso. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Por outro lado, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, se nós temos, por um lado, o diabo que veio roubar, matar e destruir, por outro lado, nós temos a palavra de Jesus, que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Logo, não se justifica que o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Só a inteligência. O que só ele era antes? O que ele era antes? O que ele tinha antes? Por quê? Porque se desviava do mal, porque era reto, temente a Deus. As pessoas só olham o lado ruim que aconteceu com ele, não olham o lado bom que ele tinha antes. O caráter dele. Caráter. Porque quando fala ser justo. Quando fala que ele era íntegro, quer dizer caráter. Ele tinha caráter. Caráter. Excelente caráter. Quando diz que ele era reto, quer dizer que ele era justo, correto. Ele era justo. Quando diz que ele era temente a Deus, está dizendo que ele vivia em função da sua fé no Deus que ele havia ouvido falar. Não conhecia pessoalmente, mas havia ouvido falar. Quer dizer, ele tinha temor a Deus por quem ele nem conhecia. E Deus o amava só dele imaginar Deus, né? Imagina quando ele conhecesse. Imagina. Então, minha amiga, meu amigo,
o caráter de Jó, a vida de Jó, é digamos assim, um exemplo para que nós venhamos avaliar nossa vida, ver onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando e nos consertar, para que nós também possamos ser abençoados por Deus, como Jó foi abençoado. Jó realmente era abençoado porque ele era um homem temente a Deus, ele era um homem de fé, ele era íntegro e também ele fugia do mal. Ora, por exemplo, você tem uma pessoa, um ente na sua família, na sua casa, ou você mesmo vai para uma balada. Na balada é música rap, é música que inspira ou que estimula sexo, que estimula drogas, que estimula tudo que não presta. Você vai nessa balada e chega lá, tem drogas. Então lá tem bandidos, lá tem gente má, tem gente perversa, tem gente armada, tem gente pronta para brigar, tem gente que está com os nervos à flor da pele, tem gente ali que está tentando acalentar o vazio que tem dentro da sua vida. Que não mede as consequências. Que não mede as consequências. Então essas pessoas estão lá. Você vai se misturar com essas pessoas, sai uma briga lá e de repente um tiro pega você, né? Pega na sua cabeça, você morre, aí você vai dizer que é Deus? Você vai dizer que vai culpar a Deus, que é o responsável? Poxa, mas eu não estava fazendo mal a ninguém, mas você estava num ambiente diabólico. Você estava num pedacinho do inferno. Se você está vivendo num pedacinho do inferno, se você está indo para um pedacinho do inferno, um lugar onde o inferno está fervendo, o que você pode esperar que aconteça? Como é que você entra na chuva e não quer se molhar? É ou não é? Tudo tem uma consequência. Se a pessoa faz uma faculdade, ela vai se formar engenheiro, médico, né? É a consequência. Se você foge do mal, se você foge das coisas ruins, a consequência é você ser protegido, como era Jó, né? Você ter guardado, né? Tem a proteção, tem a bênção de Deus, porque você vive aquilo que você crê. Agora, se você planta o que não presta, você não pode culpar ninguém das suas mazelas. Nem você, nem eu, nem ninguém. Então, isso é um fato. É questão de inteligência. Não é questão nem de fé, é questão de inteligência, digamos assim. É uma questão de inteligência, de conclusão. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus é o doador de todo o bem que nós temos. Aliás, tem uma canção do Roberto Carlos que fala sobre isso. Chama-se antiquíssima essa canção. Ele cantava Aleluia. Isso é da época da Jovem Guarda, quando ele era, enfim, da Jovem Guarda. E ele canta que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando ele levanta pela manhã e vê o sol nascendo, aquecendo a terra e as flores, né, se postando, né? Então, os passarinhos cantando. Ele vê Deus em tudo. Vê Deus em tudo. Nas montanhas, no mar, nos céus, em tudo. E o Deus que nós temos crido, o Deus de Jó, é o Deus da bênção, da vida. E é isso que ele quer para você. Ele quer te dar vida. Mas, é claro, para você ter o que ele oferece, você tem que se submeter às suas leis, às suas regras. Ser justo. Você tem que se submeter à sua disciplina. Porque não pode uma pessoa indisciplinada ser abençoada por causa da sua indisciplina, por quem, digamos assim,
não, porque a pessoa não conseguiu ser disciplinada. Então, se um chefe de família, eu não me expressei bem, mas eu vou repetir novamente, você tem um filho, uma filha, e você tem tudo do bom e do melhor, você quer dar o melhor para os seus filhos, mas se o seu filho, sua filha, se envolve com traficante, se envolve com as drogas, se envolve com o álcool, se envolve em prostituição, o que você pode esperar? O que esse filho pode esperar de você? Você vai dar mais dinheiro para ele? Vai sustentar essa indisciplina? Claro que não. Você vai segurar. É ou não é? Então, assim é Deus. Para que ele possa lhe dar tudo o que tem, é preciso que você se submeta à sua palavra, ande na disciplina dele, para que então você não venha jogar fora aquilo que ele está te dando, como foi que aconteceu no início de tudo. Deus criou os céus, a terra, criou um jardim, plantou um jardim e colocou lá o homem e a mulher, criados à sua imagem e semelhança. Deu tudo para eles, deu autoridade. Mas eles pegaram essa autoridade e transferiram-na para Satanás, quando obedeceu a sua voz. Quando Adão e Eva obedeceram à voz do diabo, eles naturalmente se submeteram ao diabo. Transferiram para eles, ou para ele, para o diabo, a sua autoridade que tinha sobre a terra. Você acha que Deus vai fazer novamente, vai cair no mesmo erro? Não. Ele só abençoa aqueles que andam de acordo com a palavra dele, que são disciplinados. Mas se a pessoa não anda de acordo com a palavra dele, de acordo com a sua disciplina, Deus tampouco vai amaldiçoar essa pessoa. Ele vai deixar a pessoa sozinha. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Assim como meus pais fizeram conosco. Por exemplo, nossos pais nos ensinaram o caminho do bom viver, o caminho da retidão, da integridade. Então nós aprendemos e nós levamos essa vida. E eles não puderam escolher por nós. Não, nós escolhemos os nossos caminhos, né? E a maioria das pessoas acham que ela pode ficar fazendo o que quer, né, disciplinadamente, e ter Deus do lado. Ele é justo. Ele não pode conviver com uma pessoa que está na injustiça. Não há compatibilidade da injustiça com a justiça. Não há nenhuma combinação da injustiça com a justiça. Assim como ele fala também, que nos orienta através do seu espírito, o diabo também fala. Ele dá ideias, dá desejos. Então, a quem que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? A voz do diabo ou a voz de Deus? É uma coisa que tem que se pensar. Porque as suas atitudes, as nossas atitudes, eu me incluo também aí, as nossas atitudes dependem da nossa cabeça. Nós decidimos. Ora, as pessoas que decidem tomam um caminho errado, elas não têm o que colher de bom porque estão tomando um caminho errado. Assim como Jó colheu os frutos daquilo que ele plantou, da obediência, mas aí você pergunta assim, mas bicho, espera lá, mas Deus permitiu, Deus deixou o diabo tocar em Jó, mas Deus permitiu, não foi a vontade dele, não foi a vontade de Deus. Deus permitiu porque Deus tinha um plano na vida de Jó. Um plano na vida de Jó. E na semana que vem nós vamos falar sobre isso aqui. O plano de Deus na vida de Jó. Que Deus, obviamente, executou mediante aquela situação de Satanás. Mas uma coisa é certa,
Jó não tinha conhecimento de Satanás, Jó tinha conhecimento apenas de Deus. E por causa do conhecimento que ele tinha, que era pequeno, mas mesmo sendo pequeno conhecimento de Deus, Jó temia a Deus, era íntegro, era reto e se desviava do pecado, mesmo com pouco conhecimento. E nós vamos ver na semana que vem por que Deus permitiu que Jó fosse tocado por Satanás. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado aí pela sua audiência.